Olá, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E quero agradecer também pela audiência que você proporciona a toda a programação da nossa TVA. O programa Espaço Cidadão hoje vai tratar de um assunto muito pontual. Estamos aqui já com a Tatiana Solonca, que é uma doadora, e a história dela, diria para vocês, e vocês vão acompanhar comigo, que é comovente. A história de um transplante que ela, sem conhecer uma pessoa, depois de conhecer, resolveu se doar para que visse uma alma salva. E uma coisa assim, eu fiquei conhecendo um pouco da história, fiquei emocionado. Tatiana, obrigado primeiro por ter vindo ao nosso programa e nos conceder essa entrevista. Você é batista? Sou da Igreja Batista. Da Igreja Batista. Essa história muita gente já conhece dessa doação, né? Que você fez uma doação para uma criança, para salvar uma criança que tinha câncer. E essa história começou aonde e como? Eu, como frequento uma igreja, dia 31 de dezembro, ano novo, culto de ano novo. De que ano foi? 2013. 2013. Isso. E eu estava no culto e naquele ano de 2013 eu perdi 2 bebês. Ao todo eu perdi 6 bebês. Nossa, 6 bebês? Um dos meus sonhos sempre foi ser mãe. E eu sou mãe de um menino lindo, o Pedro, de 6 anos. De 6 anos. Mas naquele ano ele sempre pedia muito um irmão. Em 2013 nós tentamos 2 vezes e eu perdi os 2 bebês. E no dia 31 de dezembro a gente faz aquela retrospectiva, né, de alguns planos que a gente fez no ano anterior e começa a reconsiderar algumas coisas também para o próximo ano. E algo que eu pedi a Deus é que eu queria ter mais um filho e emagrecer. Praticamente impossível, só ele poderia resolver, porque eu nunca vi ninguém perder peso numa gravidez. É verdade. Mas como Deus é maravilhoso e lindo, Ele me deu essa história de presente porque eu conheci o João naquele culto de Ano Novo. E o João tinha quantos anos na época? Naquele dia ele estava com 4 anos. 4 aninhos? Era, mesma idade do Pedro. Com os pais lá na igreja? Estava com a avó. Com a avó? Isso, ele é criado pelos avós, ele e os seus 3 irmãos. Ele e os 3 irmãos criados pela avó? Pelos avós. E a avó é batista também? Ela estava no culto. Estava no culto. Frequentava assim esporadicamente, mas ela foi no culto naquele dia. E, claro, e como você ficou sabendo na hora? Porque ela ela deu um depoimento, alguma coisa? Lá? Então, uma criança com câncer, ela chama atenção, né? Aquela característica, cabecinha raspada, Exatamente. Um olhar caidinho, né? Aquela Exatamente. olheirazinha característica, Pálido, né? Muito amarelo ele. Exatamente. Por causa do fígado. Chama atenção. O câncer dele era de fígado. No fígado. Ele tinha um tumor bem centralizado no fígado que comprometia todo o órgão. Não tinha como tirar o tumor, né? Você foi até a avó dele para saber? Então, aí no fim do culto, ela foi fazer um pedido de oração ao meu marido na época e pediu para que orassem por ele, né? Para que a gente pudesse se envolver de alguma forma e ajudá-los a viver passar por essa fase difícil. E eu, apaixonada por criança, né, tendo um filho da mesma idade, me abaixei e olhei nos olhos do João. E aí eu me apaixonei. Ele tem olhos lindos e eu perguntei a ele qual era o nome dele. Claro que uma criança assim com uma situação dessa, eles ficam muito arredios a qualquer pessoa que se aproxime, porque acha que de repente já vai machucar. Tantos, exatamente, né, tão manipulado, então ele já ficou um pouco preocupado. E aí eu perguntei para ele o que ele queria ser quando ele crescesse. E ele falou para mim que ele queria ir na escola. E aquilo me pegou de jeito, me comoveu demais, porque eu vi que ele não tinha expectativa que ele iria crescer. Ele só queria ir para na escola. Ele queria desenhar, ele queria aprender a escrever, ele queria ler, como seus irmãos faziam todos os dias. E foi por isso que eu me apaixonei. Ele tinha mais 3 irmãos? Ele tem mais 3 irmãos. Mais 3 irmãos, todos sadios? Todos sadios. E a partir daí, o que você fez? Conversou com a avó dele? Foi. Eu perguntei à avó, a dona Maria, falei, o que ele tem? Ela falou, ele tem um tumor no fígado e não tem como tirar, né, uma parte, porque compromete o fígado todo. Hoje, só uma situação para o João é um transplante, porque ele já fazia quimioterapia há quase 1 ano e ele não respondia ao tratamento.
O tratamento no João só evitava que a situação piorasse. Ele não reagia positivamente. Então ele estava esperando por um transplante. Uma tia dele, por parte de mãe, estava se preparando para o transplante que deveria ter acontecido em outubro, só que ela ficou grávida no meio dos exames. E já era dezembro e ele não tinha um novo doador. E eu perguntei a dona Maria, perguntei, e agora, né? O que faz? Ele tem alguma fila? Alguém da família vai se dispor? Ela falou, não, na família quem poderia não pode mais e ninguém mais é compatível. Tem que ser compatível. É. E eu falei para ela, se eu for compatível, eu daria. E ela falou para mim na hora assim, ela falou assim, mas você é muito gorda, você não pode. Na simplicidade dela, né? Porque ela é uma mulher muito simples e em nenhum momento eu tenho certeza que ela não quis me ofender, claro. Mas ela já sabia o que precisava, porque ela já acompanhava o neto, né, desde o início. Ela é por causa de Deus e dela que ele está vivo hoje. E você se dispôs a fazer essa doação, o próximo passo foi o quê? Foi procurar um médico? Me dispus a fazer o teste primeiro, né? E aí o João era... toda a parte de transplante era feita em um hospital de referência em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. E então nós teríamos que ir para São Paulo. A médica que cuidava dele aqui no hospital... Isso foi aqui em Florianópolis que vocês se conheceram? Sim, em Alto Aririú, na Palhoça. Ele mora na Palhoça e eu moro em Santo Amaro da Imperatriz. E vocês vieram aqui a São Paulo, né? Sim. O tratamento oncológico do João para o câncer é feito todo aqui no Joana de Guzmão, no Hospital Infantil. Mas para o transplante, porque não tem transplante hepático infantil no nosso estado, o estado viabiliza a nossa ida para outro lugar. Perfeito. E eu tive que ir para São Paulo para fazer os exames lá. E isso, eu conheci o João dia 31 de dezembro, ele começou a fazer quimioterapia em janeiro, um novo bloco, ele teve uma queda de imunidade muito grande. A gente só conseguiu viajar em fevereiro. E nós ficamos esse tempo todo esperando. E em fevereiro eu fui, fiz os exames, voltei e os resultados chegaram depois. Nessas alturas você já estava vivenciando quase que o dia a dia dele. Sim, já tinha uma relação ali, né? Já estava apaixonada, não tinha mais como largar. E aí os resultados chegaram, né? Compatíveis. Uma grande porcentagem de compatibilidade, né? Eu tenho um tipo sanguíneo que é doador universal, só que aquilo que eu achei que seria impossível, que era ser compatível, assim, logo eu, né? Então, exatamente. Né, de pronto atendimento, quis ser a doadora, nunca imaginei que o que me impediria seria o peso. E eu tinha 103 quilos na época. 103 quilos? É, pouquinho, né? Nossa! E quanto de altura? 1,66. 1,66, 103 quilos. Eu era considerada obesa já, num grau bem complicado. E aí? Aí esse era o meu impedimento. E aí, né? Né? Só que assim, quando eu fui para fazer o teste, eu fui assim, bom, Deus, seja o que for para ser, né? Deus está no controle e tal. É mais fácil quando a gente põe as coisas no controle de Deus, né? É verdade. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que era. E aí agora, dependia de mim. Ele esperava de mim. Ele me olhava com aquele olhar, como quem diz assim, se você não fizer nada por você, você nunca vai poder fazer nada por mim. Meu Deus, você teve que perder quantos quilos? Para a cirurgia, 27 quilos. Eu não consigo perder meio. Eu também não conseguia. Eu já tentei várias vezes perder meio. Eu preciso perder uns 3 quilos. Eu não consigo. Juro pra você que eu não consigo. Você consegue. Como é que você conseguiu perder 27 quilos? Porque a tragédia chegou na minha porta. E é isso que a gente faz. A gente espera que o desespero chegue à porta, a tragédia chegue à porta. E é isso que a gente não precisa fazer. É possível, dá para conseguir. Nossa. Eu sou prova disso, né? Eu recuperei a minha saúde, a minha autoestima, a minha qualidade de vida. E por recuperar primeiro, eu pude dividir isso com o João. Tem um monte de senhoras que estão assistindo o programa e devem estar se perguntando. Pergunta para ela como é que ela fez. Né? Como é que ela fez para perder esses quilos? Fecha a boca e ó. Fecha a boca. Malha pra caramba. Mas não bate uma fraqueza? Porque se fecha a boca, não se alimenta quase. Vai emagrecer. Não, mas eu tinha que me alimentar porque eu não podia ficar doente. Aí tem que aumentar a qualidade da comida. Isso. E diminuir a quantidade. Né? Reeducação. Tudo na vida é educação. Nós somos educados para tudo na vida.
comportamento, pensamento, atitudes. Alimentar é a mesma coisa, é reeducar. Ninguém vai viver a vida tomando shake, não era shake. Ninguém vai viver a vida tomando inibidor de apetite. Não é isso. Eu não podia tomar medicação nenhuma para o transplante. Esse foi o momento mais difícil de todo esse processo? Ah, sim, o emagrecimento sim. E ver eu melhorando e o João piorando, nossa, à medida que o tempo passava, para mim era bom, porque eu ia perdendo peso e ia melhorando. Mas à medida que o tempo passava, o João ia se aproximando do fim. Cada vez regredindo mais. Né? E lidar com isso, com essa pressão emocional, foi muito difícil. Muito. Você que está acompanhando o programa vai assistir alguns depoimentos de pessoas que fizeram parte da história dessa moça querida aqui. E do João também, né? É. Vamos ver. Eu fui buscar uma benção para a vida do João. E daí ele estava sem nada, né? Então o único lugar que eu tinha de ir era ali, né? Daí foi onde que aconteceu o milagre, foi ali mesmo. Daí apareceu a doadora, que é a Tatiana, se pôde se ajudar. E daí ele começou a nossa corrida com ela conta o peso e o João conta a vida. Então, que nem diz ela, ela deu a vida pro João, o João deu a vida para ela. Ah, isso ali foi tudo, né? Para mim foi tudo. Eu só comecei a chorar quando ela se pôs na minha frente e fez tudo que ela fez. Deixou a família, deixou o próprio filho ali na casa, foi para lá pro transplante. Então foi muito amor mesmo. Então por isso que eu considero ela mesmo como uma filha minha. Porque ela que deu a vida pro João Vitor. E se não fosse a Tatiana, o João Vitor não estaria vivo. Então é algo especial que nós devemos guardar eternamente para nós, que nunca mais vamos esquecer. Fui da igreja, peguei o João, cheguei na igreja com ele no braço, deitadinho no meu colo, sentei lá. E daí apareceu aquele anjo ali para salvar o João. Salvar o João e salvar a família dele. Tanto a minha vida, tudo ficava tudo desespero ali, né? Então o anjo se pôs ali, dentro da igreja. Eu fui para buscar um anjo mesmo. Achei que ela não ia conseguir, porque é muita disciplina, a dieta, né? E eu sou meio rigoroso, sou chato nessas coisas. Mas quando eu vi que depois ali, primeiro mês que ela foi seguindo certinho, eu disse, não, acho que vai. Acho que ela é persistente mesmo, vai conseguir. Sempre, toda vez que ela vinha treinar, ela sempre vinha com muita disposição. Além dela treinar em casa, né? Ela já fazia um treinamento em casa, ela vinha e fazia tudo. Não tinha descanso, eu fazia ela suar mesmo. Teve até um dia que ela vomitou, né? De tanto esforço que ela fez, né? E assim, o amor que ela tinha pelo João, né? Que ela via que tinha que fazer por ele mesmo. Era aquilo ali, era a vida dele que dependia dela. Eu queria dar os parabéns, Tati, pela sua dedicação, pelo teu esforço, por esse amor que tu teve, que isso aí não é qualquer pessoa que consegue fazer. Tá? Parabéns mesmo de coração. Você me surpreendeu muita gente e continua sendo essa pessoa dedicada, amorosa. E nunca desista do que você quer. Você sabe que não pode contar com a gente, né? Que lindo, hein? Você encontrou mais uma alma especial, né? Mais uma. Como tem gente boa nesse mundo, já parou? Muita. A gente diz o mundo tá horrível, tá? Mas tem muita gente boa, né? Muita. A gente está valorizando aquilo que não é bom. Exatamente. Eu acho que falta a gente voltar os olhos. Está dando muita ênfase porque é ruim, né? Isso, É verdade. Enquanto você enxuga suas lágrimas, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, você está acompanhando aqui o nosso programa Espaço Cidadão e nós estamos num momento bastante emocionante do programa, até porque a Tatiana teve
teve um intervalo para se recompor, como diz, né, Tatiana? Foi. Foi uma emoção muito forte. O depoimento, inclusive, desse rapaz da academia, eu gostaria que você até comentasse alguma coisa sobre esse rapaz. Como é que você encontrou ele? Eu tinha uma lista telefônica em casa e eu pensei na hora assim, nossa, eu preciso agora perder peso, né? Eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de um profissional. Exato. E eu peguei aquela lista da cidade e procurei assim, bom, o maior anúncio que tiver até uma logomarca, de repente seja a maior e a minha mensalidade não vai fazer falta, porque eu estava desempregada na época. E eu liguei para ele e falei, olha, você não me conhece, eu também não te conheço, mas eu descobri que sou compatível com um menino que tem câncer e eu vou doar o fígado para ele. Só que eu preciso perder 27 quilos. Nossa. E ela não te conhecia? Não, você pode me ajudar? Só que eu estou desempregada, eu não tenho como te pagar. E ele falou, você tem tênis? Eu falei, tenho. Ele, então bota e vem, que a gente vai se conhecer. E até hoje, a cirurgia já passou, já se faz um ano, né, que tudo aconteceu. E ele, não posso tocar nesse assunto com ele. Figura fantástica. Certamente ele quis conhecer o menino também, né? Não, claro. Durante, às vezes, os treinos, ainda na fase de emagrecimento, às vezes o João me acompanhava nos treinos. Olha, vou te dizer, viu? Você adulta, era uma criança. A compatibilidade existiu? Porque você tem um fígado certamente muito maior que de uma criança. Sim, mas o que facilita justamente é isso, porque foi só um pedacinho. Eu não dei nada demais. Eu dei 25% do meu fígado. Um adulto, ele sobrevive com 40% de um fígado bom, em boas condições. A parte que eu doei para o João foi 25% do volume total. Deram 265 gramas. Um bom bife de fígado. Um bom bife de fígado. E em 4 semanas ele já se regenerou. Em um mês. Se recupera isso? Sim, no meu caso, em um mês eu já estava completamente recuperada, com o fígado pronto para doar de novo. Se a legislação do nosso país permitisse, eu já podia doar. Olha só. E, e o João, depois desse transplante, como é que ficou? Se recuperou? Deu tudo certo? Logo depois da cirurgia, com 42 dias, ele voltou para casa. Né? Ele veio para casa e estava muito próximo do aniversário dele de 5 anos, seria um aniversário muito importante. Mas ele acabou contraindo uma bactéria, não no fígado, e teve uma situação assim um pouco, né, alarmante, e ele foi levado novamente para São Paulo. Eu lembro que o estado alugou um jatinho de UTI para ele e ele foi removido para São Paulo imediatamente. E chegando lá foi controlada toda essa situação, graças a Deus. Mas no dia do aniversário dele ele já estava de volta em casa e a gente celebrou o aniversário dele de 5 anos. E desde então, o João, como todo transplantado, faz as suas consultas rotineiras, né, normais. Exato. Inclusive, hoje ele está em São Paulo, né, numa consulta a cada 2 meses ele vai até lá. Perfeito. E ele não tem mais câncer. Graças a Deus, né? Eu imagino a tua felicidade, né? É muito grande. Ele virou quase que um filho seu, né? Ele é um filho. Ele saiu de dentro de mim. Nossa, é meu filho. Que interessante. Essa história... nós temos algumas fotos, eu gostaria que você comentasse elas. Tá. Vamos ver a primeira ali. Aí... Essa fase foi uma fase muito difícil. Eu já sabia que era doadora dele. E... Tadinho. E entre algumas sessões de quimioterapias, ele tinha uma queda, às vezes, muito brusca de imunidade. E ele ficava muito mal. O olharzinho dele, né? E eu visitava... Incrível, sempre né? Que podia. Nossa. E essa? Esse foi o dia... No hospital? Não, esse é na escola. Esse é o dia na escola. Esse foi o dia que eu parei no portão da escola e falei, missão dada, missão cumprida. Porque quando eu me apaixonei pelo João, o sonho dele era ir na escola. Ele falou pra você, né? E esse foi o primeiro dia de aula. Nossa, e a felicidade dele carregando a E algo que eu dele. prometi para ele que eu faria de tudo para que ele trocasse
aparelho que eles empurram, né, no Certo. hospital com soro, bombas de quimioterapia, que eu faria de tudo para trocar aquele aparelho por uma mochila. E nesse Exato. dia foi o primeiro dia de aula dele. Mas ele ainda caminha com o aparelho ali? Não, ali é a mochila que ele está puxando. Não, eu pensei que você tivesse feito uma adaptação. Não tem mais aparelho, mais nada. Ele trocou por uma mochila. Agora tá com uma mochila. Agora ele só vai Faceiro. frequentar corredores de bacana. escola, se Deus Que quiser. lindo. Esse foi o dia da cirurgia. O dia da cirurgia. Da cirurgia. Eu lembro que o anestesista entrou no meu quarto e falou assim, olha, Tatiana, o protocolo normal é primeiro o doador entrar no centro cirúrgico e Certo. depois o transplantado. No caso do João, era uma situação bem mais complicada, porque ele tinha veias trombosadas também em volta. Então, o João entra primeiro, porque uma coisa é a imagem, né, através de exames, outra coisa é a real situação. Então, a gente vai abrir o João primeiro. Se tiver tudo bem, a gente vem te buscar. Se não tiver o que fazer, Exato. né? Eles não queriam, no caso, Desnecessariamente me levar para o centro retirar cirúrgico. uma parte do seu fígado e chegar lá e não dar certo. E o melhor momento foi quando um dos enfermeiros chegou no quarto e falou assim, Tatiana, o João tá te esperando, vamos lá? Nossa. Foi Incrível, intenso né? demais, foi. E aí, aonde é que ele está? Essa agora já é uma fase onde a gente começa a curtir. Eu brinco com a avó que eu tenho guarda compartilhada agora, né? Então, Que bacana. às vezes nos fins de semana eu pego ele, o Pedro, e a gente vai pra pracinha, vai andar de bicicleta, brincar de skate, e jogar bola, vai pra academia comigo, os dois. E aí agora a gente vivendo uma nova vida. Olha que sorriso mais gostoso, né? Essa foto fala muito para mim, porque fazia pouco tempo que eu tinha descoberto que era compatível com ele, e aí eu comecei a atividade física, a reeducação alimentar, para me preparar para ele. Então eram momentos assim ainda muito... É um momento de interação, no né? início, Os dois, né? a gente se conhecendo, ele começando a ter liberdade comigo, assim, sabe? Exatamente. Porque quando a criança começa a se entregar se soltar, para você, então você começa a sentir que ele entende o que você está fazendo por ela, né? Aí eu comecei a entender que ele estava me aceitando também. Que bacana. Muito lindo. Aí já é antes ou após a cirurgia? Essa foto foi a primeira vez quando eu encontrei depois da cirurgia. Depois da cirurgia? Eu me senti como uma mãe indo num berçário. Nossa. Visitar o seu bebê. Eu tinha muito medo de encontrar o João depois da cirurgia, porque no transplante, a recuperação para o doador é um pouco mais difícil do que para o transplantado, né? Porque no caso do João estava morrendo, ele estava doente. E no ato do transplante, ali já a nova vida, né? Um órgão sadio, novo. Então a recuperação dele é muito melhor. E o doador é o contrário. O doador é aquele baque. O organismo estava super bem, estava saudável. De repente, uma cirurgia de 11 horas. 11 horas? 11 horas. Onde te tira um pedaço que estava tudo bem, não estava doente, né? Pedaços são, né? E esse dia foi o dia que ele voltou para casa. O dia que ele voltou para casa. Foi. Olha só a alegria dele, lindo. da Marinha. Cheio de alegria. Onde é aí? No aeroporto? No aeroporto. A gente foi buscar ele e... Nossa, a carinha feliz dele. Isso é na Assembleia, né? Essa foi uma noite... Seu na Assembleia, né? Uma noite especial, onde eu recebi uma homenagem muito bonita, porém... Acho que deveria ser um ato tão natural, né, no nosso meio, no ser humano, porque eu não fiz nada do que já não fizeram por mim, né? Minha maior referência de amor e doação é Jesus Cristo. E o que ele fez por mim foi... Nossa. Ele morreu no meu lugar, eu não morri no lugar de ninguém. Né? Ele deu a vida. Ele morreu no meu lugar, eu não precisei morrer no lugar de ninguém, muito pelo contrário. Você, eu estou vendo que você consegue manter o teu peso agora. Você está mantendo isso à base daquela reeducação que você fez? Continua fazendo academia? Continuo. Não, eles não largam mais de mim. Que bacana. E o João e o Pedro são os que mais me controlam a minha dieta e tudo. O Pedro aceitou bem? Não teve momentos de ciúme, não? Então, teve uma situação muito interessante com o Pedro que eu acho que vale muito contar.
Porque durante todo o processo, Pedro nunca teve uma atitude de ciúmes. Ele tinha, sim, saudade, porque eu ficava longos períodos ausente, né? Às vezes 40 dias em São Paulo, me preparando exames, eu fui virada do avesso. Tem toda uma questão de conselho de ética, protocolo, para que eu não pudesse colocar a vida do João em risco e nem a minha, né? E ainda mais por não ser parentes, eu tive que ter autorização judicial para fazer a doação. É isso que eu queria te perguntar, você teve que ter uma autorização judicial, né? Foi. A lei do nosso país diz que você pode doar voluntariamente até o 4º grau de geração, de parentesco, né? Fora isso tem que ter autorização. Autorização judicial. Por uma questão de impedir venda de órgãos, né, coação. Então, eu tive que, diante do juiz, dizer que era de livre e espontânea vontade e que eu isentava qualquer pessoa de qualquer responsabilidade caso eu viesse morrer. Tem uma pergunta que eu ia te fazer, eu estou vendo aqui. Você vai participar do revezamento da tocha olímpica de Santa Catarina? Mas há algo muito curioso, que doar o fígado eu quis, mas tocha, correr com a tocha na mão, os outros que me indicaram. Aí é fácil, né, indicar os outros para correr com a tocha na mão. Mas eu fui. Que bacana. Fiquei bem feliz com a indicação. E estou me preparando para isso. O treino continua. Você teria mais alguma coisa a contar para nós sobre esse momento especial da tua vida? Como eu ia contar a situação do Pedro, a doação do Pedro também, do meu filho. Porque não foi um ato isolado, não foi a Tatiana. Tem toda uma equipe, um aparato, um apoio por trás. Os meus pais, minha família, o pai do meu filho, igreja, pessoas orando, sabe? Ajudando financeiramente. Uma corrente, né? Como eu contei, eu estava desempregada. Tinha gente que fazia bolo, fazia unha para fora e me dava o dinheiro durante o tempo que eu ia passar em São Paulo lá. Porque eu ia sem dinheiro. E uma coisa que o Pedro fez, meu filho, que foi algo assim que me marcou também, porque eu me preocupava muito como mãe, como ele via isso, né? Poxa, minha mãe, e agora ela está indo lá para cuidar de outra criança. Exatamente. Será que eu preciso ficar doente para ter a atenção dela também, né? E ele me surpreendeu, porque em uma dessas viagens que eu estava me preparando para ir para São Paulo, ele perguntou para mim: mamãe, você tem que ir para São Paulo porque o João não tem cabelo? Eu falei: filho, é que a doença que o João tem, o dodói que o João tem, ele precisa tomar um remédio. E o remédio faz com que o cabelo dele caia. Mãe, eu vou dar o meu cabelo para ele. Eu falei: filho, você quer dar, filho? Quero. Ele foi, raspou a cabeça. Ele quis varrer o cabelo, a gente varreu, botou numa caixinha. Aí a gente foi visitar o João. Quando a gente chegou lá, ele já chegou mostrando pro João: olha o João que eu trouxe para você, pega a cola, que eu vou colar o cabelo na sua cabeça. Olha. Aí o João olhou para ele e falou assim: o seu é igual ao meu, é amarelo, cabe. Que lindo. Na hora eu vi e falei assim, ele entendeu o que eu tô fazendo. Nossa, que bonito. Ele é doador também. Que ótimo. Né? Então você o João é como se fosse um filho. Hoje você não tem vontade de ter ele lá na tua casa? Não seria justo, porque ele tem 3 irmãos, ele tem uma avó que é maravilhosa, né? Um avô, ele está muito bem cuidado, muito bem assessorado. Você Mas no futuro, né? Eu tô ali para ajudar. Nos passeios e tudo mais, que bacana. Eu tô para a parte boa, né? Muito bom, Tatiana. Não tenho palavras, olha, eu tenho feito muitos programas aqui, mas esse realmente me emocionou muito. Não tenho palavras para te dizer o valor seu e acho que isso tudo tem muito a ver com a fé que você tem nele lá em cima, viu? Parabéns mesmo, em nome de toda a equipe aqui, pelo belíssimo exemplo que você deu a todos nós, viu? Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, querido, muito obrigada. Muito obrigado a você também pela sua audiência e no próximo programa espero contar com você novamente. Um grande e forte abraço e até lá.